Nós vamos ler João capítulo 20. À medida que os irmãos forem encontrando, eu sei que vocês acabaram de sentar, mas se pudesse colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler do versículo 1 até o verso 18. João 20, do 1 ao 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro, e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. E abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também que o lençol que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. Porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então os discípulos voltaram para casa. Verso 11. Maria, porém, ficou em pé, chorando diante do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então Jesus lhe disse: Maria. Virando-se ela, lhe disse na língua dos hebreus, Raboni, que significa mestre. E Jesus disse-lhe ainda: Não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai a meus irmãos e dize-lhes que estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Vi o Senhor, e relatou as coisas que ele dissera. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, mas feche novamente seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão gloriosa que nós celebramos hoje. O dia em que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ó Deus. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus, que não está mais morto, mas vive. Vive em nós. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa encontrar morada nos nossos corações nessa noite. Que tudo aquilo que nos é impedimento para a compreensão da Tua palavra e para a aceitação da mesma, possa ser retirado dos nossos corações, Senhor. Nossos corações possam ser quebrantados na Tua presença aqui neste lugar. E que no nome de Jesus, Teu Espírito Santo se manifeste a nós, Senhor, através da exposição da Tua palavra. Tua palavra é viva, Senhor, é eficaz, é poderosa para produzir em nós frutos. Transforma-nos, Senhor, através da Tua palavra. Nós oramos assim, com perdão dos nossos pecados, e em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Como nós avançamos alguns capítulos, né? Eu vou ter que explicar um pouco esse contexto do capítulo 20 primeiro, para a gente então entrar definitivamente no texto que a gente acabou de ler. Só para você entender, o capítulo 20, ele tem uma abordagem muito significativa para nós como discípulos de Jesus. Acompanhe comigo, por favor, na sua Bíblia. O capítulo 20, ele
começa com esse destaque sobre a ressurreição de Jesus. Esse é o elemento principal do capítulo inteiro. Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem. A gente vai lembrar aqui que João, quando escreve o Evangelho, ele tem esse propósito, de provar para os seus leitores que Jesus é Deus. E para que os leitores que pegassem esse Evangelho, lessem essa mensagem, eles pudessem crer e ter vida em Jesus. Então, se João está escrevendo não uma biografia, mas um relato para provar para os seus ouvintes que Jesus é Deus, nós podemos dizer que esse capítulo é, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes, se não o mais importante. Porque é nesse capítulo que ele vai tratar disso, esse Jesus que é Deus e autor da vida, ressuscitou dentre os mortos. Que mensagem gloriosa essa! Ele não é apenas um homem qualquer, ele não é apenas um profeta, ele não é apenas um mensageiro de Deus. Jesus é Deus, ressurreto dentre os mortos, vitorioso, glorioso. E essa notícia, ela é transformadora. É isso que João vai mostrar para nós ao longo do capítulo 20. Então, nos primeiros versículos, que são esses que a gente leu, do 1 ao 18, ele vai falar sobre como essa notícia do Jesus que ressuscitou dentre os mortos, ela vai transformar as lágrimas de Maria em festa. Então, essa primeira parte, essa primeira sessão que nós lemos, do 1 ao 18, mostra isso. Essa notícia, Jesus ressuscitou, como ela transforma a dor e o lamento de Maria em alegria, no final do texto, aí, como nós lemos. Depois, essa parte a gente não leu, mais para frente a gente vai abordar ela, em outro dia, não hoje, mas só para a gente poder entender, a partir do verso 19 até o verso, do verso 19 até o verso 23, nós vamos ver que essa notícia transforma o medo dos discípulos em coragem. Eles estavam temerosos, escondidos, isolados, e quando eles recebem a notícia, olha, Jesus ressuscitou, eles são encorajados por essa notícia. Então, essa notícia também transforma o coração dos discípulos. E no final desse capítulo, do versículo 24 até o versículo 31, o autor vai nos contar como essa notícia, Jesus ressuscitou, ela transforma a dúvida de Tomé em fé. Então, veja, como o autor está mostrando para nós que a notícia, Jesus ressuscitou, transforma. Transforma a tristeza em alegria. Transforma o medo em coragem. Transforma a incredulidade em fé. Essa é a maravilha dessa notícia do Evangelho. Jesus ressuscitou. Não adoramos um Deus morto. Ele não foi vencido na cruz. Na verdade, ele venceu o último inimigo, a morte, e ressuscitou ao terceiro dia. E essa notícia, então, transforma o coração dos personagens que vão aparecer ao longo desse capítulo 20. Isso é muito interessante da gente notar. Mas, como eu disse, a gente não tem tempo para abordar todo o capítulo, eu vou me concentrar só nessa primeira parte, tá certo? Vou me concentrar só nessa primeira parte, para a gente pensar do quanto essa notícia, Jesus ressuscitou, transformou o lamento de Maria em festa. O lamento de Maria em festa. Eu não sei se você percebeu isso, não sei se as mulheres, né, as mulheres sempre são maioria no templo, né, e hoje não é diferente, as mulheres são maioria também aqui hoje. Não sei se você notou isso, né, como é que o personagem principal aqui, no primeiro momento da ressurreição de Jesus, é uma mulher. Você notou isso? As pessoas falam que o cristianismo, né, ele é machista, ele não valoriza a mulher, mas veja, as primeiras pessoas para as quais Cristo se revelou foram para as mulheres que creram. No Evangelho de João, ele menciona e dá destaque para Maria Madalena, mas quando nós lemos Mateus, vemos que ela não estava sozinha. Junto com ela estavam outras mulheres que também creram e foram junto com ela para pegar o corpo do Senhor e preparar o corpo do Senhor, porque elas acreditavam que Jesus ainda estava morto. Então, o personagem principal dessa sessão que a gente leu é Maria. Dito isso, eu quero que você pense uma coisa. O início do texto fala assim para nós: no primeiro dia da semana, isso é, no domingo, né? Estando ainda escuro, note a expressão, ainda estava escuro. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. De madrugada. Então, tenta visualizar essa cena.
tá certo? Quando você amanhece para alguma responsabilidade, algum compromisso seu, seja trabalho, seja uma viagem, aqueles dias que você sai que o sol ainda nem amanheceu, que ainda está tudo escuro, um breu, o texto começa assim, um verdadeiro breu, uma escuridão total. E ela lá, chorando pelo seu Senhor, indo ao sepulcro. Mas à medida que o texto vai crescendo, a gente vai ver isso aqui, é como se, assim como o sol naquele dia, né? Foi passando aquela madrugada, aquele início de madrugada, né? E o dia foi amanhecendo, os primeiros raios de sol foram aparecendo, e depois então, dia perfeito, certo? O sol amanheceu, a luz para todos. Assim também aconteceu com Maria no texto. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Eu quero desse aspecto do texto tirar lições para nós aqui hoje. A semelhança do que está acontecendo ali no tempo, deles chegarem no meio daquela escuridão e o dia aí crescendo, né? Amanhecendo, surgindo os primeiros raios de sol, até que então vem a luz do dia, em que a gente pode ver tudo normal. Assim também aconteceu com a fé de Maria ao longo desse texto, com a fé dela. A gente vai por etapa, mas eu queria que você tivesse isso em mente. A primeira parte do texto, os versos 1 e 2, fala de uma fé obscurecida, essa noite, essa madrugada. Depois, do 3 ao verso 10, nós começamos a ver o alvorecer dessa fé. E por último, dos versos 11 ao 18, nós vamos ver o esplendor dessa fé. Assim como o dia amanheceu, também houve uma experiência de fé na vida de Maria, que amanheceu. Jesus ressuscitou. Vamos pensar nessas três etapas juntos? Vamos meditar sobre esses três momentos do texto? A primeira parte do texto, eu disse para você, representa uma fé obscurecida, ainda sem claridade. Há uma escuridão aqui. Versos 1 e 2 diz assim: no primeiro dia da semana, estava ainda escuro. Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. No verso 2 diz assim: então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Por que a gente pode dizer nesse momento que a fé é obscurecida? Jesus não falou diversas vezes que ele iria ressuscitar ao terceiro dia? Não falou? Ele falou. Em vários momentos, né, ao longo desse evangelho de João, a gente viu isso. Mas eles ainda não acreditavam. Eles tinham ouvido aquilo, mas eles ainda não acreditavam como aquilo ia acontecer. Então, quando Maria vai ao sepulcro, ela vai para terminar os preparativos, porque quando Jesus é posto no sepulcro, é tudo feito correndo, é feito rapidamente. Por causa do período da Páscoa, e porque o sábado já ia se aproximando. Jesus morre às 3 horas da tarde, às 18 horas da noite já começa o Shabat. Então não se poderia fazer nenhum trabalho no Shabat. Então eles têm um intervalo ali de 15 horas, né, até as 18 horas, para preparar o corpo de Jesus e colocar ele no sepulcro. Foi tudo feito muito rápido. Então Maria vai lá correndo para ainda tentar algum tipo de preparo no corpo de Jesus. Ela ainda não compreendeu o que está acontecendo, a sua fé está obscurecida. Assim como o dia estava escuro, a sua fé também. Assim como ela chegou lá com o dia escuro, chegou lá também com o entendimento sobre a ressurreição de Jesus, também obscurecido. Tanto é que ela acha que o corpo havia sido roubado ou removido, ou trocaram o corpo de Jesus de lugar. Ela ainda não acreditava que Jesus havia ressuscitado. A fé de Maria, ela não se tinha acabado. Não é que Maria não tivesse fé nas palavras que Jesus havia dito. Estava apenas obscurecido. Por quê? Por causa da tristeza, da dor de ter perdido o seu Senhor. O seu Senhor, o seu Mestre havia morrido. Havia choro, havia lamento. Ainda era um momento doloroso. Porque pensa, quando morre um ente querido nosso, como nós nos lamentamos? Mesmo que você saiba, que você diga, mas está com o Senhor, está com Deus, o Pai, ainda assim você lamenta por causa da saudade.
da dor de não ter mais aquela pessoa junto de você. Então Maria, ela está sofrendo por isso. Não é que ela deixou de ter fé em Jesus, mas essa fé, ela está obscurecida pela dor daquele momento. Assim como às vezes nós passamos momentos na nossa vida que são muito difíceis, e esses momentos difíceis tendem a obscurecer a nossa fé num Jesus que pode todas as coisas. Ainda assim, a condição espiritual é de que ela vai até Pedro e João. E Pedro e João não estão diferentes dela. Quando ela vai até Pedro e João e diz isso, eles saem correndo, né? Eles saem correndo até o lugar, mas eles também ainda estão na mesma condição do que ela. Eles também estão com essa fé obscurecida. Não é só um caso de Maria. Como eu disse aqui, Maria vai ganhar um destaque mais importante nessa seção do texto, mas João e Pedro também estão com esse mesmo sentimento de tristeza, de lamento, de dor pelo seu mestre por ter partido, e por conta disso não conseguem enxergar o que de fato está acontecendo naquele momento. Bom, depois, a partir do verso 3, nós vemos o alvorecer dessa fé. E por que eu chamei essa parte da estrutura de alvorecer? Porque são os primeiros raios do dia, os primeiros raios de luz dessa fé começando a surgir. Olha só o que diz o texto, verso 3. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Olha como é que o autor está insistindo nessa questão dos panos. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em um lugar à parte. Ora, se Jesus tivesse sido roubado, se o corpo de Jesus tivesse sido roubado, você acha que os ladrões de sepultura iam ter a preocupação de tirar o pano do corpo, dobrar, deixar lá arrumadinho e roubar o corpo? Faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Se fossem ladrões de sepultura que tivessem levado o corpo de Jesus, tinham levado com pano, com tudo, ou tinham jogado ele, deixado ele de lado. Mas o texto faz questão de dizer, olha, eles dobrados e deixados ali, para nós. Aí no verso 8 ele diz, então o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, viu e creu. Viu e creu. Tem eu não quero entrar muito nessa parte mais teórica do texto, mas tem um jogo de palavras aqui também no grego, a partir do verbo ver. No verso 5 fala, abaixou-se, viu. No verso 7 fala, viu os lenços. E no verso 8 fala, então ele entrou, viu e creu. Porque todos esses verbos estão ligados a quem? Aquele que chegou primeiro lá. Quem foi? João, só para ver se você estava ligado na mensagem. João foi o primeiro que entrou lá. Então fala, João foi o primeiro que entrou lá. Ele abaixou e viu os panos. Aí fala que Pedro foi lá e viu os panos ali também, viu o lenço. Aí diz, viu também o lenço que estava fora da cabeça, dobrado à parte. Aí depois ele fala, então, esse outro discípulo que chegara primeiro também entrou, viu e creu. Nesse momento, o texto no original vai dizer que esse verbo crer está ligado à ideia de constatou. Como assim constatou? É como se dissesse para nós assim, ele analisou as evidências e chegou à conclusão de que Jesus ressuscitou, pelas evidências que ele viu, tá certo? É isso que o texto está querendo sugerir para nós, quando ele fala isso, novamente, né? Ele repete, insistente, essa ideia do ver, para chegar no 8 e dizer, olha, ele analisou o cenário e chegou a uma conclusão. Qual a conclusão que ele chegou? Jesus ressuscitou. Mas isso é suficiente? Argumentos racionais a respeito da ressurreição de Jesus são suficientes para transformar uma vida? Para que uma vida de fato seja salva? Sabemos que não. Por isso a gente está dizendo aqui que a fé dele está começando a iluminar, mas ainda não é dia perfeito, tá certo? São os raios de sol surgindo,
mas ainda não é dia perfeito. Porque ainda não entendiam a Escritura, diz o verso 9. Olha como é que o próprio autor colabora essa ideia para a gente. Na verdade, ele é que nos dá essa ideia, né? Como assim, pastor, não entendiam a Escritura? Primeira pergunta a se fazer, de que Escritura nós estamos falando? Essa é a primeira pergunta. A gente precisa lembrar que os apóstolos tinham a lei, certo? Os históricos, os poéticos e os livros proféticos como o quê? Palavra de Deus, como verdade inspirada por Deus. E, ao longo da lei, dos salmos, dos profetas, nós vamos ver repetidas vezes o quê? A mensagem de que Jesus seria ressurreto dentre os mortos. Veja que o próprio Jesus, no Evangelho de João, pegou o exemplo do profeta Jonas. E disse assim, ó, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, é necessário que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Essa é uma ideia o quê? De morte, de sepultura, mas também de ressurreição. Só que o autor está dizendo, a gente ainda não entendia. Naquele momento, a nossa fé estava começando a vislumbrar os raios de sol, mas essa crença ainda não era perfeita, a gente ainda não entendia o que isso significava. Então, segundo o qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então, os discípulos voltaram para casa. Pedro e João correram até o túmulo, mas não havia nada ali além das faixas dobradas e arrumadas. Como eu disse, se fossem ladrões, não teriam dobrado, não teriam se dado o trabalho de dobrar aquelas faixas. João entra, viu as evidências e creu, mas a sua fé estava nascendo, ainda não estava perfeita, ainda não era a luz do dia. Jesus disse várias vezes que ele ressuscitaria, eles ainda não compreenderam. Pedro e João estavam crendo naquele momento por conta daquelas evidências, mas como eu disse, as evidências convencem a mente, mas não são suficientes para transformar uma vida. A lei, os salmos, os profetas, os apóstolos dão testemunho de que Jesus está vivo. Posteriormente, só então que o Espírito Santo confirma em nós que essa fé, de maneira pessoal, assim, uma fé que esteja obscurecida, começa a nascer e já pode ser vista pela luz. O que eu quero dizer com isso? Você pode ouvir a luz da palavra, da Bíblia, que Jesus ressuscitou. E você pode ser levado ao raciocínio de que isso é verdade, ok? Estamos juntos, amém? Mas isso não é suficiente para transformar a sua vida. Essas são evidências da ressurreição, mas não mudam a vida. A partir de então, é necessário que o Espírito Santo de Deus, ele haja em nós, para superar a nossa incredulidade, para que haja então em nós a fé genuína na pessoa de Jesus, na obra que Jesus realizou, quando ressuscitou dentre os mortos. Então, as evidências convencem a mente, mas não transformam o coração. E aí, a partir dessa ideia que o texto está nos dando, a gente pode perceber por que algumas pessoas são levadas ao raciocínio sobre a fé cristã, mas isso não é suficiente para que haja nelas a fé salvadora. Estamos vendo os raios de luz do sol, mas ainda não é dia naquela vida, naquele coração. No final, caminhando aqui, o texto vai dizer a partir do verso 11 o seguinte, e aqui eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção. Eu vou ler bem devagar e já vou começar a mencionar algumas partes desse texto. Maria, porém, ficou em pé chorando. Os discípulos foram até lá, correram, tudo mais, vão embora, voltam para casa, mas quem ainda está lá? Desde alta madrugada, e ela está lá. Esse pedaço do texto me dá uma pena dela, me dá uma tristeza assim por ela, de imaginar ela ali arrasada diante daquele sepulcro. Os discípulos foram, olharam, constataram, voltaram para casa. Ela permanece ali como quem quisesse ficar sozinha, digerindo tudo aquilo que estava acontecendo. Ela fica em pé diante do sepulcro e diz o texto, enquanto chorava, abaixou-se para olhar lá dentro. A ideia que nos dá é de alguém sem força,
triste mesmo pelo que está acontecendo, lamentando aquilo. Só que, à medida em que ela abaixa, diz o versículo 12, uma coisa bem interessante, fala que ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentado aonde estivera o corpo, no lugar aonde era para ser o corpo. Eu tinha pedido a Maria para colocar essa foto, só para a gente ter uma ideia da cena, e imaginar agora 2 anjos sentados, porque o texto faz questão de dizer assim, ó, onde estiver o corpo, um à cabeceira e o outro aos pés. Seria essa uma referência para nós da Arca da Aliança? Os 2 querubins nas pontas da arca? O texto não deixa claro, mas fica para nós a ideia. E ele diz no verso 13, e eles lhe perguntaram, mulher, por que você chora? Por que você chora? E ela responde, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Dá uma pena dela de imaginar a tristeza, o coração devastado dela ali. Ainda responde, ela parece que não está muito bem entendendo, que do nada apareceu 2 homens dentro da sepultura. Mas ela está tão absorvida pela dor, pela tristeza das emoções, que, como eu disse, a fé fica obscurecida, irmãos, não é assim? Quando a gente está passando um momento de tristeza, de dor, de perda, de lamento, de aflição, parece que a nossa fé desaparece, a gente não consegue enxergar as evidências na nossa frente. Ela também não, tadinha. Ela também não. E aí ela vai responder isso, e há tanta ternura nessas palavras, porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Ao dizer isso, ela se virou para trás, o texto não diz se teve algum barulho, ou se os anjos levantaram, né, em reverência a quem havia se aproximado, o texto não diz, mas o fato é que ela se vira então para trás, e ela vê Jesus em pé, mas ela não o reconhece, assim como a Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 24, que os discípulos no caminho de Emaús, você vai lembrar do texto, também não reconheceram o Senhor. O Senhor apareceu para eles ressurreto, mas eles não o reconheceram. Por que isso, pastor? Não faço a menor ideia. Sinto te decepcionar, não tenho uma resposta para isso. Mas o fato é que, por alguma razão, ela não conseguiu reconhecer Jesus. Não sei. Talvez os olhos estivessem embaraçados, embargados demais, né? De chorar. E por isso ela não tivesse enxergado perfeitamente. Não sei, o texto não diz para nós. Mas o texto diz o seguinte, que a partir do momento em que ela se vira para trás, ele fala com ela, mulher, por que choras? Não há repreensão nessas palavras. Há ternura, há cuidado, há zelo. A quem procuras, mulher? Parecia tão improvável chorar nesse momento, né? Se ela já soubesse que Jesus tinha ressuscitado, talvez ela não estivesse chorando, ela estivesse celebrando e dando pulos de alegria. Mas ela ainda não sabia. A fé ainda não estava dia perfeito, não havia iluminado ainda totalmente a sua mente e coração. Então, como ela ainda não sabia o que acontecia, ela estava chorando. Agora, imagina na perspectiva dos anjos, que olham para ela e dizem assim, por que você está chorando? É como se dissesse, poxa, você ainda não se deu conta de que vocês venceram, de que ele venceu, ele vive, ele está vivo. Entende? Mas para ela não, tadinha. Ela ainda não chegou a essa conclusão, e aí ele vai dizer assim, ó, eu estou lendo bem devagar e é de propósito, tá bom, irmãos? Ele fala assim, a quem procuras? E pensando ela que fosse o jardineiro, respondeu-lhe, pensando ela que fosse o jardineiro, ó, vamos tentar imaginar aqui uma encenação desses versos, tá? Ela está aqui de frente para o sepulcro, e ela baixou, está chorando, então o anjo pergunta, ela vê 2 homens, não sei se ela levanta, ou se ela permanece abaixada, o texto não diz. A ideia é que ela se vira para trás, a ideia é que ela se virou rapidamente, mas volta, porque depois vai dizer que ela vira totalmente, ou de que ela vira e agarra Jesus.
porque ele fala, olha, eu preciso ir, mas olha só o que ele vai dizer, ó. Então ele fala com ela, e aí ela diz assim, pensando que fosse o jardineiro. É como se ela virasse assim, é porque tiraram, e ela diz, porque levaram o corpo do meu Senhor, eu não sei aonde o puseram. Ao dizer isso, ela se vira para trás, mas não reconheceu. Jesus pergunta, mulher, por que choras? Quem procuras? Pensando ela que fosse jardineiro, respondeu, Senhor, se tu levaste, dize-me onde o puseste, e eu levarei. Pensando ser o jardineiro, porque ali próximo tinha um jardim. Então ela achou que fosse um homem que estivesse por ali trabalhando. E por isso ela responde isso, olha, dize para onde você colocou ele, se foi você que pegou ele, me fala onde você colocou, porque eu vou lá e vou buscar o corpo dele. É como quem dissesse assim, para você talvez não signifique nada, mas para mim significa tudo. Então me diz, onde é que ele está? E aí então o verso 16 diz assim, então Jesus lhe disse, Maria. Ponto. Maria. E virando-se, por isso que eu falei dessa ideia, né? E virando-se, ela lhe disse, Raboni, que significa mestre. Ele só disse Maria. Só falou o nome dela. E ela o reconheceu. Como é que pode? Ela olhou, não reconheceu. Não sei se porque o olho estava cheio de lágrima, não sei se a forma de Jesus talvez ela não conseguisse o reconhecer, mas o fato é que esse texto remete para nós a João capítulo 10, porque em João capítulo 10 vai dizer assim, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Ele as chama pelo nome, porque elas reconhecem a sua voz. Elas reconhecem a sua voz. Quando ele a chamou, Maria, lábios de amor a chamaram, laços de amor a chamaram. E então ela se vira e reconhece, é você, meu mestre. E Jesus lhe disse, não me segures, pois ainda não voltei para o meu Pai, mas vai a meus irmãos e disse-lhes, estou voltando para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, viu o Senhor e relatou as coisas que lhe dissera. Aqui, então, nós vemos o dia totalmente amanhecido, a luz resplandecendo de uma fé agora resoluta, numa experiência pautada não pela análise das circunstâncias, pelas conclusões a respeito das evidências, como alguém que estivesse ali fazendo um CSI, sabe aquele programa da investigação? Como alguém que estivesse fazendo uma investigação para ver e chegando a uma conclusão a respeito do que aconteceu. Não. Agora ela tinha o quê? Uma experiência pessoal. O Jesus ressurreto havia se manifestado a ela, havia lhe chamado pelo nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As evidências podem convencer a nossa mente, mas uma experiência com Jesus ressurreto transforma a nossa vida. Assim como ao longo do texto, o dia da sua fé, a luz da sua fé, de obscurecida pela dor, pela tristeza, foi clareando, até chegar ao dia perfeito. Assim também foi a fé de Maria naquele momento. Agora era dia perfeito, ela havia visto o seu Senhor, ela havia ouvido a sua voz, ele havia chamado pelo nome, ele tratava ela individualmente, pessoalmente, ele havia se manifestado a ela de forma pessoal, havia todo um cuidado com ela, todo um carinho, todo um zelo com ela. É assim que Deus se manifesta a nós, irmãos. Ele sabe das nossas dores, Ele sabe das nossas incertezas, Ele conhece as nossas incredulidades.
E é por isso que Deus deseja se manifestar a nós de maneira pessoal. É por isso que Jesus precisa se manifestar a você de maneira pessoal. É por isso que não basta apenas vir para a igreja e ter evidências acerca de quem é Jesus. Você precisa viver um encontro pessoal com esse Jesus. Um encontro verdadeiramente transformador. Um encontro em que você saiba e tenha plena convicção de que Ele te chamou pelo teu nome. E você, como ovelha, ouve a voz do seu bom pastor e atende ao chamado e se rende aos mestres dizendo: você é o meu mestre, você é o meu Senhor, você é o meu Salvador, você vive. É isso que muda a vida de alguém, é isso que transforma a nossa fé, é isso que faz a nossa fé sair de uma fé mais ou menos, de uma fé obscurecida, para uma fé forte, para uma fé resoluta, para uma fé que brilha como a luz do dia, a fim de iluminar o caminho de outros, porque veja, ela sai aqui com essa fé, iluminando como dia perfeito, e ela vai dizer para os seus irmãos: olha, Jesus vive. Ela vai voltar para os discípulos e vai praticamente evangelizá-los. Dizer: olha, o nosso Senhor vive. O nosso Senhor vive. Por que, Maria, você diz que Ele vive? Olha o verso 18 aí. Anunciar aos discípulos o quê? Eu vi. Eu vi. Não foi ninguém que me contou, não. Não foi ninguém que me contou, não. Pedro, João, Tiago, Tomé, não foi ninguém que me contou, não. Felipe, Mateus, não foi ninguém que me contou, não. Eu vi o Senhor. Quando nós passamos pelo capítulo 9, eu disse para os irmãos que, para mim, uma das mensagens mais tremendas de toda a Escritura é a resolução daquele cego de nascença que Jesus curou. Porque ele diz diante das autoridades, de maneira ali ousada e corajosa, e ele diante das autoridades diz assim: olha, se ele era pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei. E o que ele diz? Quem lembra? Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não posso constatar sobre outra coisa que não seja a minha experiência pessoal com o Senhor. Eu vi. Ninguém me contou. Eu vivi essa experiência por mim mesmo. Maria teve essa chance maravilhosa de ver Jesus ressurreto dentre os mortos e poder reconhecer isso e ouvir o seu nome dos seus lábios. Ouvir Ele a chamar pelo próprio nome e reconhecer isso. Eu vi. E é isso que agora também, se nós já fomos alcançados por essa fé salvadora, se nós agora já recebemos a fé que não se baseia apenas na constatação de evidências, meu irmão e minha irmã, mas a nossa fé já é uma fé forte pela experiência que nós vivemos, também precisamos anunciar a outras pessoas e dizer: eu vi o Senhor, Jesus vive. A história da igreja, a tradição cristã afirma, no dia da Páscoa, Ele vive, né? Inclusive, até Maria colocou para nós ali na imagem. Bom, a experiência da vida cristã deve nos levar a afirmar: Jesus vive em mim. Há uma diferença aí. Jesus vive em mim. Isso é Páscoa. Essa é a notícia, a boa notícia da ressurreição. Qual a grande ideia então desse texto, pastor? Jesus ressuscitou. E é a experiência pessoal com essa verdade do Jesus que ressuscitou dos mortos que transforma as nossas vidas. A nossa fé cresce, resplandece, à medida que conhecemos o Jesus ressurreto dentre os mortos, vitorioso. Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Toda a Escritura aponta para esse Jesus que é Deus e que, cheio de amor e ternura, cuida de nós, assim como cuidou de Maria naquele dia. Nos chama pelo nome, assim como chamou o nome de Maria naquele dia. E diante dessa verdade, nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Assim como a vida de Maria nunca mais foi a mesma diante dessa verdade. É importante que a minha vida e a sua vida também nunca mais seja a mesma, diante da luz desse evangelho, de um Jesus que ressuscitou, que vive em nós. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra, em nome de Jesus.